Sejam muito bem-vindos ao Dinheiro Limpo Podcast. Hoje, como todos os dias, eu trago convidados muito especiais. Pessoas que eu, em particular, gosto muito e pessoas que tu que está aí do outro lado a ouvir, a ver, vai com certeza gostar também. Hoje trouxe alguém que eu conheci recentemente, mas que eu admiro muito o trabalho, o profissionalismo, a pessoa. Alguém que certamente tem muita coisa para partilhar connosco a todos os níveis e uma cara conhecida. Nós às vezes trazemos caras não tão conhecidas e às vezes caras extremamente conhecidas. Uma mulher, mãe, profissional, uma pessoa incrível. Seja muito bem-vindo ao Dinheiro Limpo Podcast, Jamila. Queria fazer mais suspense, mas decidi parar. Eu acho que, não sei, não me lembro assim de ouvir palavras tão carinhosas, tão boas sobre mim. Temos que ver onde andas, não estás no eu ambiente acho certo. Que apresenta um pouco. Ok. É mais nessa onda. Euclides, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Faço das tuas minhas palavras, gosto muito de ti, gosto muito do teu trabalho. Então logo tive contacto com o teu conteúdo, passei logo a ser uma seguidora. Ainda não estou a aplicar muitas regras. Temos tempo. Muito obrigada. Olha, tu se calhar és das primeiras personalidades de televisão que a gente chama aqui, alguém que está à frente e atrás das câmaras, que entende todo esse ambiente em que nós estamos aqui a nos aventurar, estás a ver? E eu gosto muito da forma como tu te posicionas, tu partilhas muito da tua rotina de trabalho e eu consegui perceber mais ou menos como funciona o mundo da televisão por trás das câmaras e eu achei super interessante. Eu quero muito falar sobre isso também, mas antes, se calhar, entramos para esses detalhes. Eu gostava de saber como é que tu estás, Jamila? Como é que tu estás como pessoa? Como é que está a tua vida? Como é que tu te sentes? Bem, essas são perguntas que tens que, take a breath, né, antes de respondermos. Eu diria assim, logo de primeira, que devo estar igual a muita gente, né? Acho que tenho percebido, e também porque vou fazendo essa pergunta às pessoas, que vivemos todos uma fase de muita ansiedade, não é? De muito pouca tranquilidade, mas devo dizer que hoje estou melhor do que já estive até há bem pouco tempo. Sinto-me bem, sinto-me a começar, se calhar, uma nova caminhada, com intenção de desenvolver-me a nível pessoal. E por isso, sim, eu acho que estou tranquila, com alguns pés atrás sempre. Não tenho muita pressa geralmente, mas estou bem. Fantástico. Sabes, às vezes nós é muito mais fácil dizermos quando não estamos bem do que quando estamos, porque às vezes sentimos que não merecemos o bem que temos. Porque quando nós não estamos bem, nós dizemos muito rápido: não, eu não estou bem. É mais fácil também, é mais fácil não estar bem, porque nós já assumimos que a vida às vezes é cheia de problemas e quando nós não estamos bem, às vezes é fácil dizermos que não estamos bem. Quando estamos bem, de facto, as coisas estão a melhorar, nós ainda ficamos com aquela ansiedade de que se calhar algumas coisas podem dar errado, algumas situações podem não estar tão perfeitas como aparentam e temos essa situação, é como se fosse uma síndrome de impostor da nossa própria felicidade. Mas eu sei que tu és uma mulher muito resiliente, muito antifrágil, eu sei que tu passaste por situações enormes na tua vida, mas algo em particular que chama-me muita atenção, porque eu também nunca conheci ninguém nessa posição, é que tu tiveste uma cirurgia ao coração. Sim. Como é que foi isso? Eu falo muito Como é que pouco isso sobre aconteceu? isso. So sorry, eu não sabia que não podia falar. Não é um tabu, de todo. Falo muito pouco sobre isso, mas já falei algumas vezes, principalmente nas minhas plataformas digitais. Então, o que é que acontece? Eu nasci em Portugal, né? Nasci no dia 5 de agosto de 1992. Boa. Sou uma típica leonina, para quem gosta de signos astrologia e signos. E sou muito leonina. Sou de signo de leão, ascendente leão. Então leonina raiz. Então eu nasci em Portugal e durante a gestação da minha mãe teve uma gestação super normal, né? Tranquila, saudável. E nasce com uma patologia que não foi possível ser identificada durante a gestação. Principalmente numa altura, né? Estamos a falar de 92.
E então, quando eu nasci com as pontas dos dedos das mãos e dos pés e os lábios muito roxos, como se o sangue não tivesse a circular. E os médicos na altura acharam estranho, disseram, passa-se aqui qualquer coisa. E na mesma semana, 2-3 dias depois, decidiram logo fazer exames para perceber o que é que estava-se a passar e identificaram uma patologia cardíaca. Ok. Portanto, eu nasci com os grandes vasos trocados. Ventrículo direito no esquerdo no direito, aurícula direita na esquerda na direita. E 9 dias depois de nascer, fui operada ao coração. Uau! Foi uma cirurgia que teve duração de 7 horas, perto de 7 horas, onde na altura meio que fui cobaia, dizem os meus médicos até hoje, porque naquele ano o tipo de cirurgia que eu fiz tinha-se começado a fazer em Portugal. Ok. Tive muita sorte. Caso não fosse operada, dizem que a minha estimativa de vida era até aos 2 anos de idade. Uau. E fui muito bem operada. A minha cardiologista diz que me conhece melhor do que a palma da mão dela. Uau. E sempre que eu vou ao consultório dela fazer consultas que são supostos ser anuais, ela faz questão de chamar todos os estagiários e os técnicos para me apresentar. Vocês precisam de conhecer, isto é um caso de sucesso. Então, resumidamente, essa foi a situação pela qual eu passei logo muito cedo. 7 dias? 9 dias. 9 dias. Fui operada com 9 dias, então era tipo... Tinha uns centímetrozinhos de comprimento. E depois disso, voltei a sofrer mais 2 intervenções que se chamam catetrismos, que é um procedimento meio que é mais para desobstruir as artérias e tudo mais. E nessa cirurgia que eu fiz ao coração, precisei de colocar uma espécie de uma pilha. Não é um bypass, não é tipo algo que se falhar eu morro, mas é mais para tapar sopros, né? Para tapar um sopro. É isso. Não esqueça de colocar um like, subscrever o canal, porque sempre que tu deixas um like e subscreves o canal, o YouTube entende que esse conteúdo é interessante e acaba enviando para mais pessoas, para mais famílias. Nós, aqui no Dinheiro Limpo, fazemos todos os conteúdos chegarem a vocês gratuitamente. E para nós continuarmos a aumentar a qualidade dos convidados que trazemos para cá e fazer com que esses episódios sejam sempre muito, muito, muito interessantes, esse é o único favor que alguma vez vos vou pedir. Então, coloca um like, subscreve o canal e partilha com quem quiseres. Vamos juntos. É impressionante. Eu, em particular, nunca conheci ninguém que, principalmente tão cedo, passou por algo semelhante. E eu acho fantástico que deu tudo certo, porque hoje, 32 anos depois, estamos aqui contigo e estamos super felizes por fazer isso. De certa forma, ao cresceres e saberes que havias sofrido uma cirurgia ao coração, isso impactou a forma como tu viveste a tua infância, ou tinhas um nível de instrução suficiente para compreenderes que é normal e podes ter uma vida normal? Tu tens uma vida normal como alguém que sofreu uma cirurgia ao coração? Hoje tu fazes absolutamente tudo, e quando eras mais nova, como é que foi? Olha, eu cresci, sempre deixaram muito claro né, a situação que eu tinha vivido quando nasci, até porque eu tive durante toda a minha infância em médicos, não é? Até hoje eu sou, para sempre serei, vou assim dizer, um ser humano de risco, vou assim dizer. Mas sempre foi muito claro na minha cabeça, os meus pais sempre me deixaram muito claro, os próprios médicos, muito claro que eu tinha sido bem operada e que desde a altura em que eu recupero, né, também ainda muito cedo, que eu poderia ter uma vida normal. Normal. Claro, com alguns alertas, não é? Numa coisa ou outra. Alguns procedimentos médicos, se calhar, também exigem um pouco mais de atenção, por exemplo, a nível de anestesias e tudo mais. Mas sim, sempre cresci muito esclarecida sobre essa intervenção, sobre toda a situação. Confesso que, quando eu era mais nova, eu tinha vergonha da minha cicatriz, porque eu tenho uma cicatriz atravessada né, no tronco, ao peito.
e ela era muito maior, como deves imaginar, sim, né? sim. Então sempre tive algum complexo, até certa idade. Não gostava de usar biquíni, por exemplo, o fato de banho era completo, porque escondia-se. Mas a partir também, ainda de muito cedo, eu não me lembro se aos 10, 11, não sei, percebi que estava tudo bem. E desde então não tenho qualquer problema de insegurança ou em relação a isso. É fantástico, porque eu costumo sempre dizer, nós achamos que todas as vidas que não são as nossas são perfeitas, que os outros não são merecedores das conquistas que têm, porque por alguma razão nasceram em situação de privilégio desde sempre. E talvez ninguém fazia ideia, ou poucas pessoas fizessem ideia de que tu passaste por uma cirurgia aos 9 dias de vida ao coração, que foi um procedimento... estava na sua fase experimental, Sim. talvez, tu foste uma cobaia, conforme disseste, e hoje estás aqui a Jamila que nós conhecemos, a Jamila profissional, a Jamila saudável e a Jamila mãe. A tua mãe teve esse problema durante o parto. Quando tu ficaste grávida, tinhas quantos anos na altura? Tinha 19. Okay. Aos 19 anos, isso veio-te mente sobre a possibilidade de, sendo mãe... passar por uma situação semelhante? Olha, essa pergunta é tipo génia, porque o que é que acontece? Eu lembro-me de um mês antes de eu descobrir que eu estava grávida, fui a uma consulta de cardiologia, lá está, é para o nosso de cada dia na minha vida, e em Benguela, que, que era onde eu vivia, e na altura quem me atendeu foi um cardiologista cubano, que naquela consulta ele deixou-me super assustada, mas tipo num nível... absurdo. Porquê? Primeiro é que foi numa altura em que eu comecei a namorar. Exato. E inclusive com o pai da minha filha, né? Pronto. Sim. E na altura ele disse-me que eu não poderia utilizar nenhum método contraceptivo senão o preservativo. Não podia tomar pílulas, não podia tomar absolutamente nada porque isso afetaria o meu coração. E que as chances de eu ter um filho com os mesmos problemas que eu eram elevadíssimas. Okay. Um mês depois eu estava grávida, então imagina. A minha mãe ficou tipo, tu não viste o que é que o médico disse? Não sei o quê. Graças a Deus, ainda bem que o mundo é grande e a medicina também. Eu, quando descubro que estou grávida, muito pouco tempo depois viajo. E tão logo chego a Portugal, vou logo à minha cardiologista, que me operou, inclusive. E ela disse-me assim: Jamila, o que é que você está a fazer em África? Ela adora a África, mas pronto. Né, não, nós conhecemos os problemas que exatamente. Ela disse assim: as chances de ter um filho com o mesmo problema que você... são tipo 0,0000, né? São ínfimas. São muito poucas. Inclusive, vai ter uma gestação como qualquer outra. Não há grandes procedimentos ou proteções a serem feitas. Vamos controlando, vamos vendo a bebê, o que for, tudo bem. E depois, inclusive da altura do parto, perguntei se era preciso fazer cesárea ou o que fosse. Ela disse: tu é que sabes, é tudo normal, só vais para cesárea se por acaso houver algum problema durante o parto normal. Fora isso, tudo normal. Tanto é que o meu parto foi normal. Olha, as informações que nós recebemos às vezes mudam completamente o destino da nossa vida. E eu sou apologista sempre de uma segunda opinião por causa disso. Sim. E mesmo quando muitas vezes tenho acesso a alguém que é um especialista naquilo que faz, exato, eu prefiro ouvir uma segunda opinião, porque imagina se tu não tivesses, se calhar, saído para procurar uma opinião. Vezes há que os médicos decidem que têm que tomar uma medicação que não é necessária. Há pessoas que morrem por tomar medicações erradas. Nós já vivemos inúmeros problemas como este. Eu, em particular, passei por uma situação muito semelhante, que é, eu tive a minha tia-mãe a morrer nos meus próprios braços, e eu não me esqueço disso. Isso marcou a minha vida. Eu tive que tomar a decisão de onde levá-la, porque aquilo aconteceu. Eu acabei levando num sítio, depois, ao transferirem para o outro, chegaram lá, deram uma injeção à minha mãe, e a minha mãe morreu
que eu dei conta que ela estava morta nos meus braços, mas aí fizeram um malabarismo de lhe pôr no carro, levar no outro sítio. Mas eu vi ela morrer. Durante muito tempo eu vivi com isso no meu peito. Eu sabia que... eu tomei a decisão de levá-la lá. Eu podia ter levado num outro sítio, mas não necessariamente era melhor. Podia ter acontecido a mesma coisa, mas eu não dormia. Eu fiquei, 8 meses com esse conflito interno por causa de uma decisão que eu tomei. Uma vez dessas, eu fui lá para outro sítio que eu levaria, né, outra clínica, e vi um senhor a entrar com a filha, bem, a andar. 30 minutos depois a filha voltar a chorar que o pai havia morrido. Obviamente eu fiquei muito triste com o que aconteceu, mas senti que Deus queria que eu estivesse lá naquele dia para perceber que as coisas acontecem. Sim. E talvez se eu estivesse lá naquele sítio podia ter acontecido exatamente a mesma coisa. Ou seja, uma segunda opinião é super importante e todos nós passamos por situações muito difíceis e temos que saber ultrapassá-las. Eu estou muito feliz. Eu diria até mais do que uma segunda, uma terceira, uma quarta. Eu acho que várias opiniões podem dificultar o processo da escolha, mas também podem minimizar as chances minimizar. Eu acho que o mais importante é tu estares confortável com a escolha que queres fazer. Boa. Independentemente daquilo que pode ser o conselho de especialistas ou não, porque até de um amigo, né? No mesmo tema, pode ser mais útil do que do especialista, né? Principalmente porque as pessoas têm experiências, vivem as coisas. Não, claro, invalidando a opinião de quem estuda a vida toda sobre determinada área, né? Claro. E falando nisso, como é que tu entras para a televisão? Quando entras para a televisão, eras bem mais nova do que hoje. Sim. Acho que já faz uns 7 ou 8 anos, 7 anos, 7 anos, tomas, né? Só para ver se eu sei. Fizeste bem as contas. Não, também estávamos a falar de um financeiro, né? Pelo amor de Deus. Uns 7 anos, tu sais de Benguela, não é? Sim. Vais para a TV. Como é que foi a tua experiência na TV? Como é que foi lidar com essa pressão de sair de Benguela, vir para Luanda, vir para a TV? Como é que foi esse processo todo? Olha, eu vou explicar isso mesmo bem desde o princípio, porque apesar de tanto tempo já estar na televisão e de já ter contado esta história algumas vezes, sinto que ainda há muita gente que acha que eu fui parar à televisão de paraquedas. Vamos esclarecer aqui que nós não temos paraquedas, nem voos da Asa Delta, nem nada. Não, que eu não gostasse muito de saltar de paraquedas, mas pronto, ainda vai acontecer. O que é que acontece? Eu vivi em Benguela, lá está, e lembro-me de, numa das edições da FIB, né, Feira Internacional de Benguela, a ZAP estar interessada em recrutar um grupo de raparigas jovens para fazerem protocolo do stand, né? Aquela coisa toda de teres mulheres bonitas a distribuir panfletos Sim. E tudo mais, a atrair clientes. E porque a dinâmica também do stand era muito divertida, tinham jogos e tudo mais, então era uma dinâmica super fixe. E eu lembro-me de, se eu não estou enganada, uma amiga que já tinha participado na edição passada, naquele ano avisou-me, olha, vai ter isto, assado, não, acho que era fixe para ti, não queres fazer contactos, tudo mais. E eu disse, olha, fixe. Então tive a oportunidade de conhecer o grupo que estava responsável pelo projeto naquele ano, trocámos números, eles acabaram por entrevistar-nos a cada uma, perceber, né, se encaixava no perfil e tudo mais. E então eu fui um dos elementos nesse grupo, e foram 3 dias, se eu não estou enganada. Nesses 3 dias fui fazendo sempre alguns contactos, fui conhecendo melhor as pessoas. Foste intencional, não é? Sim, completamente. Fui conhecendo melhor as pessoas que faziam parte do projeto, né, os organizadores, inclusive colaboradores da ZAP. E acabámos por ficar amigos, alguns. E depois, entretanto, isso passou-se. Acho que calhar 1 ano mais tarde, ou mais até. Acho que mais. Eu vejo um belo dia no Instagram, estou no Instagram, no scroll, e vejo um post do Zap News a dizer que tinha um casting aberto para repórteres. Ok. E eu disse, meu Deus, já eu estava entediada da vida que eu tinha. Eu preciso de mais, já não estou a aguentar mais isto. Não que eu não tivesse uma vida má. Trabalhava com a minha mãe. Melhor, né? Desculpa, não mãe. Não sei, olha, nem sei. Não, mas sim, claro.
Trabalhava com a minha mãe numa área completamente diferente, que a minha mãe é cabeleireira há muitos anos, eu trabalhava na área de estética. Quando eu vejo esse post, eu disse, bem, eu preciso de ligar, entrar em contacto. Falei com 1, 2, 3 pessoas que eu já conhecia da história que acabei de contar. Sim. E a resposta foi tipo, Jamila, por acaso tu encaixavas muito bem aqui, mas já as vagas tipo já temos o número de pessoas escolhidas, mas espera aí, deixa-me falar com a fulana, que era a Bela Henriques, um beijinho. Acho que ela ainda está na Zap. Ela era responsável na altura pelo recrutamento destas pessoas e deixa-me falar com ela, que é para ver o que é que... Manda-me o teu perfil, uns vídeos, umas fotos, que é para ver se ela vai, né, com a tua cara e a ver se ainda te aceita, porque já não temos mais vagas. E eu, ok, está bem. Lá mandei e tudo mais e tive um feedback maravilhoso. Lembro-me de dizerem que ela gostou da minha imagem e gostou de como eu falava e que se calhar eu encaixava mesmo bem ali. Uns dias mais tarde recebo uma chamada da produção da Zap a dizer que eu tinha que me deslocar a Luanda, o meu casting estava marcado para o dia X e tudo mais, e assim começa essa aventura. Nice. Venho para Luanda e naquela altura foram muitas viagens, a minha mãe gastou muito dinheiro porque eu estava no vai e vem, eu vinha só para os castings e voltava para Benguela. E então fiz o primeiro casting, fiz o segundo casting, fiz o terceiro casting, foram 3 castings. E foi um projeto muito bonito do Zap News na altura, porque os castings eram feitos em rede nacional. Portanto, os telespectadores, eles fizeram daquilo um conteúdo. Oh, nice. A decisão foi de quem assistia? Exatamente, a decisão foi de quem assistia. Então foi muito divertido e o meu primeiro contacto com a televisão surge aí. Entretanto, eu sou uma das finalistas, mas acabo por não ganhar o concurso. Ganhei, se calhar, uma oportunidade muito maior. Não sei, eu acho que as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Por se olhar, quem ganhou, onde é que anda? Já não está lá há muito tempo. Mas olha, quem ganhou foi, por acaso, foi uma rapariga na altura uma jovem, tenho que parar de dizer rapariga, uma jovem que já era conhecida. As pessoas já a conheciam porque ela era atriz. Então já havia uma ligação exatamente com o público. Lembro-me de depois contarem-me que ela aguentou muito pouco a pressão na altura, porque trabalhar em televisão é muita pressão e acabou por não ficar lá durante muito tempo. Entretanto, na final, eu lembro-me de ela vencer, mas o Daniel Nascimento, um beijinho muito grande, disse assim, mas vocês as duas vamos falar no off, porque vocês precisam de fazer parte do mundo da televisão, têm muito talento, muito potencial e tudo mais. E depois no off disseram-nos que eu ia para a Zimbo. Oh, nice. E que a Creuza, que agora está na Zap, é repórter, ia para a Platina Line. Oh, nice. Sim, então lá está, como eu disse há pouco, como os castings eram em rede nacional, acredito que as outras plataformas de comunicação estivessem atentas para ver a quem é que iam pescar. Às vezes nós sentimos que perdemos uma oportunidade quando na verdade se calhar ganhamos uma muito, muito maior. Eu fico feliz por teres partilhado a forma como tu entras, porque nós às vezes estamos à espera que a oportunidade caia no sítio em que estamos. E essa situação de sair de uma cidade menor para uma cidade maior é muitas vezes difícil para as pessoas. Eu trabalhei no óleo e gás, então eu conheço Cabinda. Minha esposa é de Cabinda, consequentemente. E uma das coisas que ela fez foi também estar-se a sentir entediada em Cabinda, uma cidade muito pequena, e fazer tudo para ser transferida para Luanda. Ela vai lá para Luanda trabalhar, fica nos escritórios da cidade. Quando ela se muda para a base onde nós trabalhávamos com operações, eu sou a primeira pessoa que ela vê. Uau. Primeiríssima pessoa que ela vê quando ela se muda para lá. E como ela também estava solteira já há um bom tempo, de safei, assim, bateu-lhe na cabeça. Ela também safou, né? Podes crer. Eu não estava aqui se não fosse ela. Alguma coisa bateu-lhe e disse, olha, pronto, pá, quem é esse gajo? Pronto. E dali eu também prestei atenção nela.
larguei tudo que eu tinha, tudo que eu fazia, juntei-me a ela e hoje somos um casal feliz porque ela tomou a decisão de se mudar, de deixar uma coisa para trás e depois profissionalmente crescemos muito também porque tivemos de deixar uma coisa para trás. Então se tu és alguém que está numa cidade pequena e pensa no risco de se mudar, de ir à busca de outra oportunidade, ou então estás numa cidade muito grande que é extremamente competitiva e achas que pode existir uma oportunidade num outro sítio. Sim, também é importante, né? Porque se tu fores o melhor num sítio mais pequeno, se tiveres o melhor serviço, ganhas a mesma. Portanto... Então eu acho super, super interessante essa ideia de se permitir e mudar. Algo que eu gostava muito de falar contigo é exatamente isso. Existe por trás da televisão uma impressão de quem está aqui que as coisas sempre acontecem com base em favoritismo ou com base em, sei lá, as pessoas não entendem a TV como uma instituição, mas também entendemos que a TV tem as suas preferências, que a imagem é importante para a TV, que existe um padrão de beleza. Dentro dessa situação toda de padrões de beleza e tudo mais, isso de certa forma cria-te alguma pressão, porque nós estivemos a falar sobre ganho e perda de peso e tudo mais, e eu sei que tu és alguém que faz muitas dietas, eu vejo às vezes só almoçar ovo. Nem por isso, olha, por acaso não. Como é que é lidar com essa situação de ter que ser sempre bonita e talvez não é assim que tu gostes de ser todos os dias? Eu não sei, cada um é um indivíduo. Olha, bom ponto. Indo direto ao assunto, eu já passei por uma fase na televisão em que me foi pedido para eu emagrecer. Já. Diretamente. Não, aliás, a pessoa não teve coragem, um chefe meu na altura, não teve coragem, teve que falar tipo com alguém, olha, tu como falas bem com ela, tipo, dá-lhe assim um toque. Foi um querido. Não, dá-lhe assim um toque, só para ver se ela perde um pouco de peso por causa da imagem e tudo mais. Pronto, eu vou-te ser muito sincera, Euclides. Eu não critico. Não foi de todo uma não vou dizer, não foi uma obrigação, não foi, mas pronto. Foi uma condição que me deixou desconfortável. Naturalmente que eu tenho uma opinião diferente. Eu sou o tipo de pessoa que acha que a imagem nem sempre deveria ser a primeira impressão. Exato. Há muita gente que tem o seu estilo de vida e que por trás de um estilo de vida se calhar até é julgado, tem muita capacidade. Exato. E acho que no final do dia o que interessa é a capacidade. Contudo, ser bonita não chega. Já sabemos todos disso, né? E ser bonita... ou ter uma boa imagem, vou preferir dizer assim, ter uma boa imagem não facilita sempre também. Justamente por causa dessa ideia a imagem só chega. Né? Já existe um estereótipo. Então já existe o grupo de pessoas que por causa da boa imagem não vê mais nada além disso. Percebes? E diz assim tipo, não, ela é bonita, tem uma boa imagem, vai mesmo ficar aqui ainda um pouco de lado. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Ou seja... ao contrário do que as pessoas pensam, ter boa imagem às vezes faz com que não tenhas oportunidades. Eu entendo o que estás a dizer, mas isso é mais ou menos como o racismo reverso. Pronto, Camila, vamos ser sinceros. E eu sou assim, eu bato e ponho no colo também. Eu sinto que existe aquela situação de dizermos que os brancos também sofrem racismo. Não, isso não é racismo. Vamos olhar isso de outra forma. Qual é o nome? Já existe um nome? E chamam de racismo reverso. Mas dizem que isso não existe, né? É porque... muitas das vezes, quando nós assumimos a dor dos outros, esquecemos da nossa situação de privilégio. Ou seja, como os brancos sempre foram privilegiados a todos os níveis, é como se eles não tivessem o direito de dizer que o que eles sentem dos negros é racismo. Eu entendo o que estás a dizer, que às vezes ser bonita vai te prejudicar, mas provavelmente prejudica menos do que não seres. Porque é aquela situação, tu podes chegar à mesa, mas isso não vai garantir que tu sentes lá. Certo. Mas isso vai pelo menos te levar à mesa, né? Certo. Não estou aqui a discutir que depois, isso não seja uma pressão pessoal. O que é que eu vou mostrar na mesa? Mas também entendo que às vezes alguém possa querer avaliar fora do padrão.
alguém possa ser um outlier, por exemplo, e diz, não, eu vou deixar ela aqui de lado, se calhar para o caminho dela vai ser mais fácil. Na verdade, quando uma oportunidade devia ser tua por merecimento, Exatamente. podes acabar a ser julgada por causa disso. E o mesmo tipo de julgamento sofrem as pessoas no geral. Eu digo, por exemplo, existe aquela associação do padrão de beleza à cor da pele. Que as pessoas mais claras, e muitas das vezes quando mencionam boa imagem, nós falamos de Portugal aqui, Portugal, tu chegas lá como um profissional, com experiência, mas se fores preto, de pele escura, até tu também deves sofrer isso, porque tu és mulata, não és branca, então acabas sendo mais ou menos julgada do mesmo jeito, não tens prioridade às coisas porque eles não consideram que tu mereças isso. Exato. Em Angola em particular... Porque não és de lá, supostamente. Em Angola em particular existe essa situação. Como é que tu te sentes? Tu deves sofrer em algum momento essa ideia de seres privilegiada por seres bonita, por seres mulata, porque existe esse estereótipo. Eu acho isso absurdo, de certo modo, mas também não posso dizê-lo de peito cheio porque há quem sente isso e consegue justificar. Exatamente. Tu sentiste assim, o ódio de algumas pessoas ou foste desmerecida por causa dessas questões sociais e infeliz ou felizmente ainda bem que a gente fala sobre isso, porque isso, acho que isso nunca ninguém falou em rede pública. Eu vou dizer uma coisa, eu vivi recentemente situações muito complicadas, até tenho medo de falar, situações muito complicadas que muita gente não sabe, gerou em mim depressão. Ok. Acho que nem os meus pais sabem disso. Uau. Sabem que, se calhar, por outras pessoas que eu vivi alguns momentos complicados, mas eu tive a certeza que eu tive depressão, inclusive num lugar onde estivemos juntos e foi onde eu ouvi a história da tua mãe, inclusive pela primeira vez. Okay. Foi naquele evento do Danilo. Lembro-me que o tema foi depressão, é frescura ou enfermidade. Sim. E tivemos a oportunidade de falar com grandes psicólogos, né? E naquele dia eu tive a certeza que eu tive depressão, afinal era a depressão que eu tive. Essa depressão é gerada de uma sequência de situações onde eu sinto que eu sofri perseguição. Ok. Provavelmente quem me está a assistir vai dizer, ela não sei o quê, eu vivi perseguição. Imagino que sim. E eu até diria outro nome, eu chamaria de conspiração. Mesmo. E digo conspiração porque fizeram-me passar por maluca, mesmo quando eu tinha razão, né? Mas como a maioria vence, infelizmente a maioria vence, então cheguei a um ponto em que eu disse assim, mas será que eu estou mesmo errada? Mas isso é no trabalho? No trabalho, tudo no trabalho. Ok. Será que eu estou mesmo errada? O que é que aconteceu? Foste retirada de uma oportunidade? Várias oportunidades. De propósito? De propósito. Por egos. Eu sou uma pessoa não muito fácil também de lidar. Euclides, vou-te ser sincera, porque eu sou exigente, eu sou o tipo de profissional que a mim interessa-me o resultado e que eu acho normal haverem discussões e que eu acho normal haverem debates e trocas de opiniões e talvez eu faça isso de uma forma um pouco frontal, cujo grupo de pessoas que me rodeia não saiba lidar tão bem com essa minha forma e por isso eu fui obrigada a recuar. Okay. E Então achas que a tua frontalidade prejudicou-te? Sim, de alguma forma. Porquê? Porque foste, de certa forma, desrespeitando a sensibilidade dos outros ou porque estavas num ambiente que não entendia que existia a necessidade dessa frontalidade? Eu acredito que até hoje, profundamente, eu nunca desrespeitei ninguém. Okay. É mais essa segunda opção que tu deste. Como é que tu olhas para o processo de hierarquia? Porque às vezes nós no trabalho nós estamos numa instituição que nós temos que aprender a ler a sala. Nós temos que saber como o ambiente funciona. E independentemente do nosso valor enquanto indivíduos e profissionais, existe o caráter da instituição e de quem as lidera. Tu sentes, se calhar, foi um conflito entre a tua personalidade, o ler a sala e o caráter de quem lidera a instituição, e o que é que mais pesou? Foi o caráter do outro ou a tua personalidade? Sem dúvida alguma foi uma relação entre essas três coisas. Okay. E no processo eu também amadureci muito e várias vezes entendi que eu estive errada, 1, 2 ou 3 vezes. Okay. Apesar de ter sido difícil dizer assim, mas será que é tão errado isto que eu disse ou isto que eu fiz? Até perceber que, mesmo que não seja para mim, a partir do momento em que eu
se calhar estou a ferir outra pessoa, passa a ser, né? Então, sim, foi um bocadinho a relação entre os três. E depois eu sou uma pessoa muito simples no falar, no fazer. E às vezes essa simplicidade também é minha inimiga, porque sinto que as pessoas exigem de mim um pouco mais de formalidade, onde até se calhar nem é preciso que haja. Então essa minha forma simples e rompante assim de falar, um pouco também por causa da cultura, né? Porque eu acho que é uma cultura um pouco portuguesa. Grande parte da população portuguesa tem esta forma assim mais direta e frontal de ser, e lá não é má educação, né? Yeah, é só... eu tenho um ponto sobre isso. Sabes, quando nós somos mais novos, e eu vou-te contar a minha experiência pessoal, nós fazemos tanta porcaria, Jamila, que hoje, adultos, nós olhamos para o que fizemos na altura e achamos que tínhamos razão. Não estou a dizer que seja o caso, e eu vejo como eu fui capaz de fazer isso. Exato. E eu tive muito aprendizado com relação a isso. Sim. Eu já falei coisas publicamente, publicamente mesmo, e no ambiente profissional, eu não recebi o appraisal e tudo mais, blá, 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 blá. Quando fomos para dentro com o manager, que eu falei tudo, estava lá e eu não vi. Eu já fiz algo dentro da instituição, um vídeo qualquer sobre uma outra instituição que eu não devia ter feito. Eu já... E na altura eu achei que eu estava super cheio de razão, super correto. Hoje em dia eu olho para a pessoa que eu sou. Eu sei, mas como é que eu fui capaz de fazer esse tipo de coisas? E tem algo que eu aprendi que é... Hoje eu só dou a minha opinião onde ela é de facto necessária ou requisitada. Euclides, ouve. Se não for necessária, Estamos juntos. Eu estou sempre a dizer à minha mulher, eu só vou discutir com alguém que eu tenho que ver no dia seguinte. Porque eu tenho que permitir que o abuso termine. Ou seja, se tu vais passar pela minha vida, minha vida, por mais que tu provoques o indivíduo que eu sou, eu vou fingir que tu não existes. Agora, se eu amanhã tenho que abrir a porta e tu vais pisar de novo no pé, eu vou dizer, olha, não pisa mais no pé, senão o teu pé vai desaparecer. Eu vou confrontar só quando existir necessidade de sobrevivência. Isso. E eu não vou dar a minha opinião se ela não for necessária, porque infelizmente as pessoas não estão preparadas para as opiniões verdadeiras. E eu acho que se calhar parte disso é o que prejudicou o teu crescimento. Como profissional, tu sentes que já tu devias estar num outro nível, certo? Sim, completamente, sim. Eu sinto que... E digo até mais. Lá, estávamos a falar há bocado do tom da pele e tudo mais. Em brincadeiras e no off, na minha intimidade, depois de eu ir partilhando com as pessoas que inclusive me ajudaram nesse processo de cura... as respostas eram tipo, poças também, o que é que tu queres? Uma loira dessas? Não, né? Pronto, não aqui, super na brincadeira. Uma loira dessas, única loira na TV Nacional, não sei o que, na gozarem. Mas não compreendem lá dentro, né? O que é que tu queres na brincadeira? Mas a verdade é que, mesmo sendo brincadeira, eu fui passando a prestar atenção com esses comentários na brincadeira e fui percebendo que em algumas situações... E eu muito poucas vezes senti isso. O meu tom de pele podia mesmo prejudicar? Não ser tão privilegiado assim. Entendes? Que era um pouco do que estávamos a dizer há bocado. Só conseguimos resolver o cabelo. Anilson, temos tinta preta ali para deixar de ser loira. Atenção que eu não nasci loira, tá? Eu sou morena. Esta aqui é muita água oxigenada. Mas... sim, então... eu passei por uma fase em que eu tive que recuar, e mesmo quando eu estive nesse processo, as pessoas provocavam-me, que é para perceber, porque eu sempre fui uma pessoa de reação fácil. Era muito fácil perceber onde é que eu podia reagir. E eu sempre fui consciente disso, mas nunca, sempre reagi também, porque faz parte da minha essência. Eu não via nada de errado nisso, pronto, lá está. Então esse processo em que eu tive que recuar e deixar de ser quem eu era, porque foi isso que aconteceu, fez-me sofrer muito. Muito, 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 muito. Mas também fez-me amadurecer muito. E eu adquiri características na minha personalidade que eu já queria ter há muito tempo, mas ainda não tinha a maturidade suficiente para saber como me comportar e posicionar em muitas situações. Até hoje ainda não sei, muitas também ainda continuo a aprender, né? Mas tive de
de deixar de fazer o exercício diário de não responder a primeira, de ignorar, e de perceber que a paz é mesmo muito, 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 muito melhor, do que a razão. Certo. Tipo, mesmo, esquece. É melhor ter paz do que estar certo. Eu confesso que eu sinto que esse processo fez-me mudar tanto, não diria mudar tanto, mas lutar tanto contra a minha essência, que de alguma forma eu sinto que eu emborreci. Não sei se faz sentido. Percebo. Eu sinto que eu emborreci. Parece que a tua opinião própria ficou um pouco desvalorizada até de propósito. O cérebro sofreu um retrocesso, porque eu já não pensava tanto. Para poder lidar com o ambiente em que estavas inserida. Porque eu já não precisava de pensar tanto para responder nem para estar nas situações. Então, como era só... não vou chocar, isto, não vou... Eu nem pensava sequer. Então, sinto que houve aqui um desaceleramento, se é assim que se diz. Ok. Olha, Jamila, eu acho incrível isso. Eu tenho só mais aqui umas pequenas coisas que é para falarmos, porque eu acho que é muito importante. Para nós centrarmos no teu profissional, no facto de tu seres mãe, no facto de tu teres passado pelo que tu passaste. Eu queria falar sobre coisas diferentes daquilo que se calhar as pessoas gostavam de ouvir, mas tenho a certeza absoluta que todo mundo gostou muito de ouvir, porque foi fantástico. Tu foste mãe aos 19 anos. Sim. Eu sei, porque tu me disseste que tu hoje és solteira. Sou solteira. Existem várias mães solteiras em África, em Angola em particular. Diz-te que isso não se diz. Mas diz. Como é que eu vou dizer? Vou dizer... Exatamente. Estás solteira e és mãe. Exatamente. Estás solteira e és mãe. Sendo assim, isso pesa na escolha do próximo parceiro por ter a necessidade de ser um pai para a tua filha? É por isso que tu estás solteira? Não, olha, eu estou solteira porque... Quer dizer, sim, mas eu estou solteira porque durante muito tempo não quis ter uma relação depois de me separar. Estou separada há 9 anos. Ok. Portanto, diria que estou solteira há 9 anos. Ok. Solteira, não estou sozinha, tá? Ok. Ou não estive sozinha, mas sim... Mas agora está sozinha e solteira, então prestem atenção aos sinais, por favor. Então, o que é que acontece? Sem dúvida alguma que o meu próximo parceiro há de ter... tem que vir com esse grande peso. Primeiro, por estar tanto tempo sozinha, vai ser assumir uma relação para a minha família, vai ser assumir uma relação para a sociedade numa fase da minha vida em que eu sou publicamente conhecida. Exato. E sim, eu acho que essa pessoa, quando entrar na minha vida... se já não entrou, vai... Aí as vossas chances já ficaram reduzidas. Bem reduzidas. Tem que vir com esse peso, não é? Não, claro. É de todo... Eu não me sinto de todo estou a colocar um peso na pessoa. Não estou mesmo. A pessoa tem que saber o que é que está a encontrar, né? É normal. Nós aqui no Dinheiro Limpo Podcast temos uma dinâmica que o convidado anterior deixa uma questão para o próximo convidado sem que ele saiba o que é. E tu depois vais fazer a mesma coisa agora que nós vamos terminar. A questão que foi deixada pela Sarah Félix, nutricionista, é como lidar com os haters, como é que tu lidas com o ódio nas pessoas, e acaba calhando bem porque tu se calhar passas por situações semelhantes. Sim. E ela como profissional diz que sofre muito ela ódio. Ela sofre, eu tenho ódio. Acompanhado. Então ela deixou essa pergunta aberta: como é que tu lidas com os haters, como é que tu lidas com o ódio das pessoas, ou como lidar com o ódio das pessoas. E logo a seguir nós queremos que tu deixes a tua pergunta para o próximo convidado. Tu não sabes quem és, e tu não fazes ideia qual é a pergunta que eu vou deixar? Bem, não sei. Como lidar com os haters? Eu vou-te ser muito sincera. Eu sinto que durante toda a minha vida eu tive poucos haters. Ok. Porque, Euclides, eu nem sequer portas abro da minha vida para que eu tenha haters, para que o ódio entre. Então, os poucos haters que eu vou tendo são pessoas que de facto lidam comigo, inclusive, porque são as que têm acesso a mim. Ok. Mesmo a nível de redes sociais, eu tenho 100.000 seguidores, mas eu não sinto hate na internet, não sinto que sofra sequer, porque apesar de eu partilhar o meu dia a dia, eu não partilho a minha intimidade.
ao nível das pessoas poderem ter opinião sobre ela e gerar ódio. Então, fechar né? a porta. Fechar porta, se não quiseres lidar com isso, fechar portas é um excelente conselho. É possível partilhares da tua vida, de ti, de quem tu és, sem que sem que entregues tipo, tudo ao ponto das pessoas terem o direito de ter uma opinião. Estás ou a ver? pelo menos Acho uma que opinião que seja válida para ti, né? Exatamente, que seja válida para ti. Depois é perceber que os haters são bem-vindos, principalmente nos números. Judy da Conceição que lhe diga, aprendi isto com ela. Os números são super bem-vindos porque os haters são super bem-vindos porque fazem números, né? E porque de alguma forma também fazem parte do processo de evolução pessoal. Ajudam-te a lidar com frustrações e com as coisas menos positivas. Boa. E quando tu aprendes eu acho que quando tu aprendes a lidar com uma situação negativa, se correu bem, aplica isso em todas as outras situações negativas. Jamila, perfeito, resposta maravilhosa. Agora, em uma frase, qual é a pergunta para o próximo convidado? Ai meu Deus, qual é a pergunta? Mas deixa-me ver. Pode ser uma pergunta qualquer, de qualquer área, tu não precisas ter a mínima ideia de quem vem. Toa, deixa-me ver assim mais coisas. Ok, se pudesse, deixa-me ver, se a pessoa pudesse viver, aquela pergunta bem famosa da internet que rolou há uns anos. Se a pessoa pudesse viver numa casa durante um ano com 5 figuras públicas, quem seriam? Fantástico. Quem seriam, né? Do que é que a pessoa iria querer beber dessas pessoas? Boa. Eu por acaso sei. Figuras públicas nacionais, atenção. Nacionais. Não vamos viajar tanto. Ok. Tem que ser mesmo daqui da banda. Perfeito. Essa pergunta vai ser feita a qualquer pessoa que for sentar na nossa cadeira a seguir. Jamila, eu quero muito agradecer pela tua presença. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Obrigada, igualmente. Eu aprendi muito, certamente, e te conheci melhor também. Então, se já gostava de ti, gosto mais ainda. E as outras pessoas também gostavam de ti, gostam mais ainda, e se calhar quem não gostava vai entender que tu és de verdade. Sim. E vai passar a gostar. Isso pode ou não importar, mas o que nós queremos é espalhar amor e os nossos trabalhos, a nossa presença no mundo é sobre isso. Onde é que te encontramos nas redes sociais, Jamila? Bem, eu sou usuária diária do Instagram. É a plataforma que eu mais uso. Qual é o teu arroba? Jamila_Alves. Ok. No Google, também estou no Google. Faz favor, pesquisem por Jamila Alves. Estou no Google. E estou todos os dias na televisão a fazer o meu programa. Jamila, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Foi um prazer enorme. Igualmente, e eu muito espero obrigada. ter-te várias vezes aqui nos nossos podcasts. Thank you, gratidão. Boa.